paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, em mais um breve comentário da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Vou te pedir um favor, for bom para você. Vamos abençoar outras vidas também, e você pode ser um evangelista pela internet, tá? Deus abençoe a sua vida. For bom, repasse, e indique esses comentários da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos estar já comentando a lição de número 4, que diz o título: A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Texto áureo, está inserido aqui em 1 Samuel capítulo 2, o versículo 23, que diz: E disse por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo aquele povo os vossos malefícios. E a verdade prática está: evitamos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos aos mais baixos níveis espirituais e morais. A lição bíblica em classe está inserida em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 ao 25, e também o capítulo 3, do 10 ao 14. Ponto central: o pecado deve ser evitado a todo custo, tá? O pecado, ele deve ser evitado a todo custo. A introdução, vamos dar uma analisada aqui na introdução. Veremos que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, não corresponderam aos propósitos de Deus. Eles não corresponderam aos propósitos de Deus, tá? Como também, primeiro subsídio, não está na lição, como também, dois filhos, de Arão, Nadab e Abiú, eles também não corresponderam, com aquilo que eles receberam, eles não corresponderam. E Nadab e Abiú, lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, eles morreram, ali dentro do santo, dentro do lugar santo, ali no tabernáculo. Eles morreram porque eles ofereceram fogo estranho, para Deus. E vamos analisar algo, Eles tinham o conhecimento da lei divina, mas não andaram por elas. Então são pessoas que tinham, o conhecimento. São pessoas, olha para cá agora, igual eu e igual a você. Nós temos o conhecimento. Eles eram igual. Eles tinham o conhecimento, de Deus, mas não andaram por elas. Subtópico primeiro: a degeneração dos filhos de Eli. Vamos ler o tópico de número 1. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Preste atenção, vamos dar uma analisada nisso aqui. Eli, nesse tempo, ele tinha 98 anos de idade. Seus filhos não valorizaram, o que Deus tinha dado para ele. Deixa eu te falar algo aqui já. Você está valorizando, algo, cargo, que você exerce na igreja, ou o cargo que foi incumbido a você, você está valorizando? Então isso aconteceu, que os filhos de Eli, eles não valorizaram, algo que eles tinham recebido, de Deus. Não temos menção nenhuma, de abusos cometidos por Eli. Nós não temos isso na Bíblia, de abusos cometidos por Eli, o penúltimo sumo sacerdote. Mas seu principal erro, qual foi o principal erro? Foi não corrigir os pecados dos filhos. Ele não tinha mais, talvez com a idade, e os filhos já moço, eles não tinham mais autoridade sobre eles, Logo, o Senhor não demorou em derramar a sua ira sobre eles. Por quê? Uma hora Deus vai agir, Deus observa, Deus é misericordioso, ele vai observando, vai analisando, mas se eu te dizer algo, uma hora Deus vai agir, tá? Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Olha o subtópico 2 do tópico 1, fazendo uma troca. Vamos analisar. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida.
Olha, analisa isso. Eles trocaram o Senhor pelos os prazeres da vida. E os prazeres da vida, deixa eu dizer algo, eles são passageiros. Tá? Muitos hoje também está trocando, né? Está trocando o Senhor por muitos prazeres na vida. E Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ele dá um alerta, né? Paulo fala assim, que muitas pessoas são mais amigos dos deleites do mundo do que amigo de Deus. Então Paulo ele já está alertando, né, a igreja que muitos hoje é amigo do mundo, menos amigo de Deus. Mas para freá-los foi preciso uma ação do próprio Deus. O próprio Deus para frear, né, Ofni e Finéias, o próprio Deus, ele entrou, né, em ação. Na posição, né, que o Pai lhe concedeu, valorize o seu ministério. Então o que nós temos que analisar? Valorizar o que o Pai nos deu, o que Deus nos deu. Então todo cargo, se ministerial, cargo dentro da igreja, nós temos que analisar que foi Deus que está colocando na nossa mão. O que nós temos que fazer? Bem feito, né? Para quê? Para a gente subir de degrau. Deus confia, né, esse ministério na sua mão, aí ele vai te promover. Bendito é o nome do Senhor. O subtópico 3 do tópico 1 diz as consequências para quem peca contra Deus. Vamos ver as consequências. O crime aqui na terra, né, todos os crimes que é feito aqui na terra, é óbvio, tem os seus tribunais, né, as suas leis, a lei vai julgar, né, essas pessoas. Mas para Ofni e Finéias não havia tribunal humano, né, pois eles pecaram diretamente contra Deus. Então o julgamento ia ser com o próprio Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não está na edição. Um dia, só para lembrar aqui, tá? Todos nós vamos comparecer perante a um tribunal de Cristo. Paulo escreveu isso, tá? Só para você lembrar, né? Um dia Deus vai cobrar, que é o ministério que foi te dado. Um dia, né? Deus vai cobrar isso aí. Quando? Quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo. Como eles não se arrependeram, o juízo divino foi inevitável, porque Deus ele vai dando oportunidade, e o juízo de Deus aqui foi inevitável, porque eles não, né, se arrependeram. Os que estão na frente do rebanho devem ser exemplo de tudo. Devemos ter consciência de que Deus não tolera o pecado, tá? Nós temos que ter essa consciência de que Deus não tolera o pecado. E olha o que diz Tito 3:1. Meus irmãos, muito de vós não seja mestres, sabendo que recebemos o mais duro juízo. Porque todos hoje eles quer ser pastor, né? Quer ser agora apóstolo também, né? Todo mundo quer ser, mas o dia do juízo vai ser cobrado mais, tá? Nós temos que ter essa consciência também. Olha o tópico 2, olha o que diz a revista. A sentença do juízo de Deus. Vamos analisar o subtópico 1. A experiência profética de Samuel. Nessa época, né, era raro ouvir a voz de Deus, mas o jovem Samuel ouviu. Com quantos anos? Com 12 anos de idade. Ele recebeu uma mensagem contra a casa de Eli, mas isso nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Nós observamos que Samuel ali, ele era submisso a Eli, e quando o próprio Eli, né, distinguiu que era Deus que estava falando com ele, e quando Deus, Samuel se propôs, conheceu a voz de Deus, a sentença já saiu contra a própria casa de Eli. Olha o subtópico 2, né, do tópico 2 agora, a sentença pronunciada. Eli tinha recebido uma sentença
por meio de um profeta desconhecido. Nós vemos, apareceu um profeta, foi a primeira sentença, que Deus iria punir os seus filhos. Depois vem a confirmação por meio de Samuel. Então aquele profeta desconhecido profetizou, Samuel confirmou. Deus havia sentenciado toda a casa de Eli, 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. Isso iria acontecer como? Com a invasão dos filisteus. Os filisteus, na realidade, iriam invadir a terra e invadiu, e isso aconteceu. Primeira coisa, quando os filisteus invadiram a terra, os filisteus, além de invadir, levaram a arca de Deus, símbolo da presença de Deus. Eu quero que você analise que a arca era só o símbolo. Deus manifestava com arca ou sem arca, mas para o povo dele, Deus manifestava através da arca. Só que nós vamos analisar uma coisa. Naquele tempo, não tinha mais santidade para Deus manifestar naquela arca, e ela foi levada embora lá para os filisteus. Nisso aí, morrem Ofni e Finéias, morreram a fio de espada, e quando, quando a notícia, na realidade, chega até Eli, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre também. A mulher de Finéias, ela estava já grávida, preste, na realidade, a dar à luz, e ela entrou num parto, assim, fase de parto emergencial, com aquela notícia, e nasceu um menino, um filho, e ainda ela viva. Perguntaram para ela como vai ser o nome do menino, Icabod, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Deus, ou a glória de Deus se foi. E a mulher de Finéias também morreu. Então nós vemos uma tragédia anunciada e a conclusão dessa tragédia. Porque não houve arrependimento. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18 ao 22, que tem essa história. A desgraça na família de Eli é o subtópico 3 do tópico 2. Veio como uma avalanche, Nós analisamos que veio como uma avalanche. Morre os dois filhos, morre Eli, morre a nora, morre muitos soldados, morreram naquela batalha, e posteriormente 85 sacerdotes morreram. E lá na frente, já no reinado de Salomão, Abiatar, que era um sacerdote, assim, digamos, da linhagem de Eli, foi expulso também. Está registrado em 1 Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8, e 2, do 27 ao 35. Então nós vemos que a linhagem de Eli foi totalmente exterminada. As predições do profeta desconhecido e de Samuel cumpriram na sua totalidade, e o seu total desfecho, preste atenção, levou 130 anos. Por quê? Porque Deus não demora, Deus não demora. Deus foi eliminando, um por um. E olha o que diz Romanos 6, 23. O salário do pecado, ele tem um preço. Que preço que é a morte. E Apocalipse 2, 21 diz que, olha o que diz: te dei tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus sempre vai dar um tempo, Deus sempre vai dar um tempo, mas vai ter um tempo que Deus vai tratar. Tá? O subtópico 3 do tópico 2 é as consequências do pecado. Todo pecado, olha para cá agora, tem consequência, tá? Todo pecado tem consequência. O tópico primeiro é do subtópico 3, o poço, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. Olha, vamos observar. Expulsou, Adão e Eva foram expulsos lá do jardim do Éden. Nós vemos Josué 7, o pecado de Acã, toda a sua família foi apedrejada. No Novo Testamento nós vemos duas pessoas que morreram dentro da igreja. Quem foi? Atos 5, os mentirosos Ananias e Safira.
tá? Então nós observamos que Ananias e Safira, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Analisa a sua vida sobre esse ponto e conserta enquanto é tempo. As consequências são trágicas do pecado. Por causa da omissão, sua família foi tirada do mapa. Não precisamos de orar, né, pelos filhos. Além disso, temos que conduzi-los à comunhão com Deus. Nós, na realidade, nós precisamos orar e conduzir os nossos filhos à verdadeira comunhão com Deus. E Josué, capítulo 24, 15, conhecidíssimo, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Subtópico 2, o tópico 3, os males da falta de repreensão. O que significa repreensão no hebraico? Censura, punição e castigo, tá? Censura, punição, né, e castigo. Então, olha o que vai acontecer. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem o quer bem. Então Deus, ele vai nos repreender. Por quê? Porque ele nos ama, mas muitos já não acredita, né, no juízo de Deus, e nós temos que analisar que nosso Deus é santo, e ele mesmo diz: seja santo como eu sou santo. Subtópico 3, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Você sabia que tem pecados deliberados que não têm perdão? Aonde que está registrado isso? É 1 João 5,16. João disse que há pecados pelos quais nós não devemos orar. Olha para cá agora. Tem muita situação que nem adianta você orar, viu? Nem adianta. O pecado é Deus que vai tratar. E quando Deus vai tratar, não adianta que oração não muda. Então há pecados que não devemos orar. 1 João 5,16. Por que não devemos orar? Porque você analisa uma pessoa, você fala e você observa na pessoa. O que você observa na pessoa? Que ela não se arrepende, tá? Então, né, a Bíblia diz para a gente não orar mais por essas pessoas, porque não vê, né, o arrependimento dentro do interior da pessoa. Mas a Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Diz assim, né, o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, tem dois passos. Primeiro, confessar, e segundo, deixar, tá? Aí alcançará o perdão. Mas muito, primeiro, não quer confessar, segundo, não quer deixar. Então segura que a punição vem vindo aí para a sua vida também, tá? Olha, mas para os filhos de Eli não houve misericórdia. Por que não houve misericórdia para os filhos de Eli? Porque eles não se humilharam, né? Não se aquebrantaram, não se arrependeram, zombaram de Deus. Isso que aconteceu. E muitos estão nessa situação. Uma palavra eu tenho para dizer: cuidado. Que Deus, ele é vivo, ele está vendo e ele vai agir. Eles não tinham temor, na realidade. Hebreus 10:26, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu e você já conhecemos a verdade, então não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu não sei, eu não sabia, eu não vi. Você é já um conhecedor da palavra de Deus. Vamos concluir então vamos concluir. O pecado tem o seu salário, tá? O pecado tem as suas consequências. Se eu repetir isso aqui, o pecado tem seu salário e o pecado tem suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus e se formos fiéis aos mandamentos, se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará sobre a nossa vida o quê? A sua presença. Vou finalizar
com Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo comentário. Até mais. Tchau, tchau.